Fala, meu povo, vamos hoje revisar, alguns pontos, da sua prova que podem cair na sua prova no quarto bimestre. Então, assuntos como extrativismo, pecuária, impactos ambientais, revolução do Neolítico, agricultura, agricultura familiar, revolução industrial, transgênicos, revolução verde, produção de alimentos no Brasil. Então, esses são alguns tópicos da nossa revisão. Então, vamos lá. Então, o primeiro slide que eu coloquei para você, é a questão da pecuária. Tá? Então, a pecuária é uma das atividades do setor primário. Tá? Então, a pecuária faz parte do setor primário. É responsável pela criação de animais para produzir alimentos, carne, leite, ovos. Então, essa parte que é usada na alimentação humana. Tá? Quando a prática de forma inadequada, ela pode causar problemas ambientais, como a poluição das águas, poluição do solo, além do uso de queimadas para ampliar as pastagens. Tá? Então, isso é um problema da pecuária. Tá? Então, são problemas relacionados diretamente à criação dos animais. Também a pecuária, ela tem duas formas de ser produzida. A primeira é extensiva, então o gado fica solto, em grandes áreas, e tem ali poucos investimentos. Então a pessoa no máximo ali, o agricultor usa ali uma vacinação, mas o animal não tem grandes preparos. Outra forma de você produzir, igual está na imagem aí, é uma forma intensiva, onde você tem tecnologia, a ração é controlada, calculada a questão energética, de caloria. Você tem um confinamento, então o bicho fica preso, e você tem um maior controle. Tá? Embora seja importante para a economia, a pecuária pode gerar problemas ambientais. Eu falei para vocês, desmatamento, a poluição das águas, emissão de gases queimadas. Então, na prova você tem que saber identificar o que gera problema causado pela pecuária e o que não é um problema da pecuária diretamente. Então, produção de gases do efeito estufa, como metano, sim, tá? Eu já falei para vocês, o arroto e o peido da vaca produz um gás que provoca efeito estufa. As fezes do animal provocam contaminação da água e do solo. Você fazer desmatamento para colocar pastagem é problema da pecuária. Então, tudo isso vai estar atrelado ao aquecimento global do planeta. Ok? Tranquilo? Bora para a próxima então, hein? A próxima que eu coloquei para você está atrelado aos problemas ambientais, como a erosão. Tá? Então tá aí o que você está vendo nesse pequeno GIF aí, é uma imensa erosão, o que a gente chama de vossoroca. Então esse processo de erosivo aí, ele é irreversível, não tem como mais recuperar, porque a água ela retirou toda a estrutura do solo, tá? Levou embora o solo. Então é um processo que fica quase impossível você recuperar essa estrutura do solo. Tá? Então tá ali, ó. O solo pode sofrer erosão, que é o desgaste, desgastado pela água, vento e ação humana. Em áreas de pastagem, principalmente com gado bovino e o ovino, pode ocorrer um empobrecimento do solo. Então os bichos passando em cima do gramado, pisoteando o gado. Então tudo isso você tem que estar em vista. Então a degradação dos recursos naturais também são provocados pela pela pecuária, pelo esse desmatamento todo provocado pela pecuária, ok? Então, manutenções de vegetação nativa não representa um problema ambiental. Então, se tiver lá alguma coisa falando que a preservação do meio ambiente é um problema da agropecuária, da pecuária, está errado. Tá? Então, ao longo da história, o ser humano retirou da natureza diversos recursos que levou à degradação, ou seja, destruição dos recursos naturais. O extrativismo e a agropecuária fazem parte do mesmo setor, chamado setor primário, pois envolve atividades diretamente ligadas à natureza. Então, tudo que você retira da natureza é um setor extrativista, tá? O setor primário da agricultura. Então, tá aí uma outra forma de extrativismo,
tá? Que é a questão do látex, né, da seringueira. Então ali o seringalista ele acaba retirando o látex, né, da árvore para poder fazer vários produtos, né? A indústria usa muito látex para fazer vários produtos, borracha, fazer pneu, né, preservativo. Então você tem a produção do látex, né, sendo usado industrialmente. Então precisa dessa produção. Então o extrativismo é a retirada direta de recursos da natureza, madeira, caça, pesca, minério. A agropecuária é o cultivo do solo e a criação de animais. Ambas fazem parte do setor primário, né, pois detém diretamente da natureza. Esse setor é a base para alimentos, matérias-primas, minerais usados na indústria, então usado no nosso dia a dia. Tá? Seguindo aí você tem a mineração. Então a mineração pode ocorrer em várias maneiras, mas a mais comum é a lavra a céu aberto, ou seja, né, você tem, igual está na imagem aí, né, você não tem nenhuma proteção, né, da lavra, então não tem uma cobertura, né? Então a céu aberto não tem uma cobertura, tá? Então tem um telhado. Então geralmente a produção ocorre nessa forma que está aí. Então quando se remove a camada superior do solo para acessar o minério. Isso causa efeitos ambientais como desmatamento, né? Você retirou a floresta que estava ali, né? A mata, tá? Alteração da paisagem, então você vê que vai mudar a paisagem de forma geral, e a erosão, processo erosivo, né? Agora, como não tem a capa vegetal ali, a chuva que ocorrer, que bater nesse ambiente, aí ele vai arrastar, né, os minérios com a água, tá? Então é importante lembrar que consequências como aumento da biodiversidade ou redução da temperatura não têm relação com esse tipo de exploração, ok? Então fica ligado nisso. O próximo assunto que a gente separou é a Revolução Neolítica. Tá? A Revolução Neolítica, eu já falei para vocês que é uma das duas modificações na estrutura humana. A primeira é a Revolução Neolítica e a segunda é a Revolução Industrial. Então, a Revolução Neolítica é aquele momento onde o ser humano consegue se fixar no solo. Agora ele não é mais nômade, ele é sedentário. Então, ele conseguiu domesticar as plantas, né? Ele consegue plantar algumas sementes, então ele tem aquela estrutura de guardar algumas sementes, ele consegue produzir, né, uma plantação. Lembrando que a primeira semente que o ser humano, né, está registrado, né, na história humana é o trigo, então foi a primeira planta que domesticamos, né? Cada região você vai ter uma planta nativa, né, específica, então, mas o trigo foi uma das primeiras, tá? Então o ser humano ficou sedentário. Então, a Revolução Neolítica foi um dos momentos mais importantes da história humana. Além disso, os seres humanos eram nômades, viviam da caça e da coleta e seguiam os animais e as estações do ano. Então, os animais iam, né, migravam, o ser humano tinha que migrar junto, porque a caça dependia desses animais, desses bichos. Com o Neolítico surgiram a agricultura e a domesticação de animais, e as pessoas passaram a viver de forma fixa, criando aldeias e as primeiras sociedades organizadas. Então você vai ter lá na Mesopotâmia, né, primeiras cidades, Ur, é, Babilônia, foram as primeiras. Depois você vai ter o Egito também, né, aquela mesma estrutura, aquele mesmo ambiente ali, né, África e Ásia. Então são onde, né, o ser humano vai se fixar. Então, este processo vai mudar completamente a vida do ser humano, porque agora você vai ter a questão da pecuária, a criação de animais, você vai ter uma estrutura agora da agricultura, o ser humano vai começar a produzir para alimentar a tribo, o excesso dessa produção vai ser trocado ou vendido com outra comunidade, com outra tribo, com outra cidade. Então, esse excedente, a gente vai ter o surgimento do comércio, então agora a gente vai ter uma relação entre duas tribos. Essa relação comercial vai modificar a relação da escrita, porque agora você vai ter que ter uma escrita mais simplificada. Não dá mais para ficar usando escrita cuneiforme, né, na cunha de madeira, apertando o barro. Tem que ser uma coisa mais rápida para você registrar. Então você tem a mudança do pensamento, a mudança da linguagem, o uso de símbolos, né, que facilitem, né, a conversa, a troca, a linguagem. Então eu vejo uma revolução que mudou a história humana, ok? O próximo assunto que vai estar lá na sua prova é a agricultura familiar, tá? Na agricultura familiar
é aquele momento onde você tem a produção voltada principalmente para a subsistência, para atender as demandas da família. O excedente é usado para vender, né, para comprar outros requisitos. É usado geralmente com policultura, então é o que está aí no pequeno GIF aí, né, a produção de vários alimentos, né, uma horta seria um exemplo disso, né, então você tem vários alimentos sendo produzidos lá e vendidos para recolher, né, arrecadar ali o sustento da família. Então, na agricultura tradicional, as famílias trabalham juntas em pequenas propriedades, usando técnicas, né, simples ou rudimentares. Ela está ligada à policultura, ou seja, o cultivo de vários alimentos diferentes. Então você tem mandioca, milho, feijão, arroz. Então você tem várias culturas juntas, tá? Garantindo a sobrevivência e a diversidade. Não confundir a agricultura familiar, não tem elevada produtividade nem grandes propriedades. Então, grandes propriedades e uma elevada produtividade é o que o que você vê muito nas plantations, né, que é a produção de soja, de café, de algodão. Então você tem uma grande fazenda para produzir apenas uma única coisa, que geralmente é voltada para o mercado externo, ok? Não é o caso da agricultura familiar. O segundo tópico que eu coloquei, né, com a segunda revolução que muda a história humana, é a Revolução Industrial, como está aí, né, uma fábrica. Né? Então a Revolução Industrial transformou o mundo e mudou o modo de produção dos seres humanos. Então vai ter o surgimento das máquinas, fábricas, cidades, vão crescer rapidamente e a produção vai aumentar muito. Mas essa revolução trouxe impactos negativos, como poluição, urbanização desordenada, aumento do consumo de recursos naturais, contaminação do plástico, né, o microplástico na natureza e nos seres humanos. Então, tudo isso são problemas trazidos pela Revolução Industrial. Então, a gente pode pensar, né, a tecnologia, os meios de produção, tudo que a gente tem hoje em dia, o celular, o computador, a internet, o satélite, então nada disso existiria sem a Revolução Industrial, mas consequentemente você tem um lado negativo, né, que é a poluição, a contaminação do ambiente, o agravamento do efeito estufa, né, o aquecimento global, então tudo isso está atrelado à Revolução Industrial, ok? Já a Revolução Verde, né, a questão dos transgênicos, aí os transgênicos são plantas modificadas geneticamente em laboratório, criadas, né, para resistir a pragas e produzir mais alimentos. Eu dou o exemplo que um grão crioula, né, ela vai produzir de 1 para 10 para 50. Já uma planta transgênica, em vez de ela produzir baixa, tem uma produção baixa, ela acaba produzindo muito mais, como 1 para 100. Então, quem produz voltando para atender o mercado externo, ele quer ganhar muito, né? O agronegócio ele não quer alimentar a população, ele quer ganhar dinheiro. Então, se ele pode optar por um grão que vai ter uma produtividade muito mais alta, então ele vai optar por esse grão, né, transgênico. Então, a maioria do que a gente consome hoje de milho, de soja no mundo hoje é transgênico, tá? Então, eles foram usados na chamada, né, Revolução Verde, que aumentou a produtividade agrícola no mundo. Tá? No Brasil, a expansão da soja e do milho está ligada ao agronegócio, no uso de máquinas modernas, ao solo fértil e ao mercado externo. Mesmo assim, infelizmente, ainda existe insegurança alimentar porque a distribuição de alimentos não é igualitária. Lembrando que essa grande produção de soja, de milho, é voltada para o mercado externo e voltada para a produção de ração, para a produção de ração para animais. Então não são, você tem uma área gigantesca que não é para produção de alimentação humana. Então você tem uma área gigantesca para produzir comida para alimentar bicho que não mata a fome no mundo. Por isso que a gente tem essa questão da insegurança alimentar, que é duas palavras bonitinhas para falar fome. Então por isso que a gente ainda tem fome no planeta, né? A gente tem uma produção gigantesca de alimentos que alimenta bicho e os bichos não matam a fome do mundo. Então a gente deveria repensar o modo de lidar com a alimentação, né? Da gente usar essas grandes áreas para plantar comida para o ser humano. E realmente aí nós teríamos, né, o fim da fome no planeta. Então, o que você tem que ler lá na sua apostila, o que você tem que ver, o que você tem que resumir e dar uma lida com atenção. Então, os impactos ambientais causados pela agricultura e a mineração, lembrando que são, né, do setor primário da economia, tá? Você tem que dar uma olhada no setor primário da economia, então a agricultura, a pecuária e o extrativismo, tá? Dá uma lida sobre a Revolução Neolítica e Revolução Industrial, a agricultura familiar e a policultura, as plantas transgênicas e a produção de alimentos e a desigualdade. Então, você revisando isso tudo, você vai
ser bem-sucedido na sua avaliação. Qualquer coisa, você pode entrar em contato comigo, deixar aí o seu comentário que eu tento te ajudar, ok? Aquele abraço e valeu! Então, continuando aí, né? No final, deixa aí se você chegou até aqui, deixa aí um joinha para mim, deixa um comentário lá, que isso é muito importante. Obrigado, valeu!